Então, eu sei que vocês estão acostumados comigo falando de um anime em específico, mas hoje eu pensei em uma coisa um pouco diferente. Faltam alguns dias para lançar a nova animação do Jujutsu e, nossa, muita gente tem me mandado mensagem para falar o quão empolgado está com essa animação e, claro, querendo saber a minha opinião sobre. Só que, infelizmente, eu não acredito muito nela. Eu tenho muito medo que cometam o mesmo erro que cometeram em 2018. Mas Maru, no vídeo da Tomie, você estava empolgada. Sim, eu realmente amei que teria coisa nova do Jujutsu. Mas essa empolgação passou quando eu vi as primeiras imagens. Claro, eu posso estar super errada. E as imagens mais recentes têm coisas que me agradam. Só que sempre tem alguma coisa que tá me incomodando de uma forma negativa. Exatamente como em 2018. É como se tivesse faltando alguma coisa ali. Então, por isso, eu resolvi falar um pouco sobre os erros em animes de terror e por que é tão difícil eles serem bons. É um pouco irônico uma pessoa que tem um canal de terror falar que eles não dão certo? Talvez. Mas é verdade. Claro, não são todos que dão errado. Porém, os que dão certo, eles muitas vezes são ignorados, taxados como nojentos, ou viram uma coisa cult que só vai ser valorizado anos depois. E eu menti. Não vou apenas falar de animes de terror. Eu vou abordar bastante o subgênero, como fantasia sombria, suspense e grande elenco. É só que eu não coloquei isso no título porque senão ia ficar muito longo. Daí vocês sabem como é, né? O YouTube quebra minhas pernas. E antes de continuar, eu quero fazer algumas perguntas. Vamos fingir que você não sabe que eu sou uma fã de anime de terror. Sou apenas uma pessoa aleatória que te pediu uma indicação de anime. Quantos exatamente desse gênero você vai indicar? Você vai se lembrar de algum? E quantos deles são importantes para você? Eu stalkeei algumas pessoas no Twitter e em alguns grupos do Facebook. E falo com tranquilidade que animes de terror e seus derivados são lembrados apenas 1% das vezes. Claro, depende um pouco do grupo e da pessoa que está perguntando. Às vezes eles nem são citados. E quando são, os que aparecem são Mirai Nikki e Blood Sea, o que me deixa muito triste. E a última pergunta, ela é mais pessoal. Então, na minha lista de animes importantes, só tem Devilman e Kuroshitsuji, que é uma fantasia sombria. Quando o assunto é mangá, aumenta, mas anime é tão meh. São apenas esses que estão no meu coração. Ah, e Shadow House. Putz, eu gosto bem mais da Emilique e da Kate do que do Sebastião do Céu. Kuroshitsuji acabou de perder o lugar no meu coração. Terror é difícil. Uma coisa que pode te deixar em pânico pode ser completamente boba para outra pessoa. Assim, é impossível criar alguma coisa tensa para o grande público? Sim, mas existem elementos que podem ajudar a melhorar essa experiência. O enredo minimamente decente, a música e o mistério também minimamente decente. Tudo isso ajuda a criar uma atmosfera, que é essencial. Parece bem simples, mas por que o Japão erra tanto sobre isso? Poxa, é o Japão. Eu faço parte de uma geração que cresceu completamente traumatizada por causa de O Chamado e O Grito. Só que é muito raro um anime de terror ser realmente bom. Eles pecam em muitos pontos importantes e se apoiam na violência extrema, cenas grotescas pelo grotesco, seus personagens muitas vezes são completamente vazios e muitas vezes sexualizados de uma forma exagerada que chega a beirar o ridículo. O enredo não consegue acompanhar a história. Pode ter uma proposta boa, só que não consegue respeitar as próprias regras estabelecidas. Mas, claro, isso não é uma coisa exclusiva de animes de terror. Muitos outros fazem isso. Não é mesmo o último capítulo de Tokyo Revenge? E sim, eu acabei de descrever Corpse Party, mas eu gosto dele. E isso não significa que ele é bom. Eu tenho um apego muito grande por toda essa franquia, e o anime nunca prometeu ser mais do que isso. Na verdade, tudo que é adaptado dessa obra nunca é mais do que isso, é apenas o grotesco pelo grotesco. E até hoje existem muitos mangás e animes que tentam adaptar Corpse Party, só que fica apenas ruim, porque vira uma coisa meio de quem é a próxima vítima. E em todos eles eu sempre vou estar torcendo para a pessoa que está enlouquecendo. Por isso que em Corpse Party eu torço pro Kizami. E muita gente ficou puta comigo porque eu torço para ele. Eu vou torcer para quem? Pra Seiko? Se nem em Jojo eu torço pro Jonathan ganhar do Jill, não vai ser em Corpse Party que eu vou mudar isso. A Oni é uma obra que conseguiu traduzir muito bem Corpse Party, mas quando virou um filme, ficou bem claro o que os produtores não conseguem fazer. Todo o drama foi esvaziado para se focar em personagens correndo de um lado para o outro e sustos baratos. O orçamento não era bom,
e se tivessem se focado mais na dúvida de será que tem realmente alguém na casa ou será que alguém está enlouquecendo, teria valorizado bem mais o filme. E eu acho que esse é um dos erros constantes também. Eles querem fazer exatamente igual. Eles querem pegar o que dá certo no material original e jogar para as outras mídias. Só que muitas vezes o que é assustador no mangá não vai funcionar em um anime. Mas voltando, esse apego que eu tenho por Corpse Party me faz ter um carinho pelo anime. Mas não é sempre que isso funciona também. Um bom exemplo é Blood Sea. Eu sou muito fã da saga Blood. O Último Vampiro e Blood Plus são perfeitos. Eu tava completamente aberta para amar Blood Sea, independente da loucura que fosse. Mas ele só entregou o grotesco pelo grotesco. E, nossa, é horrível. São cenas vazias que querem chocar as pessoas, a história é vazia, sendo que é um universo gigantesco. Ai, mas nos últimos episódios fica bom e faz sentido. Eu já não ligava. Isso é um erro para mim. Tentar chocar demais nos primeiros capítulos me dá a impressão de que não tem uma história ali. Vão apenas colocar uma migalha no final para aí torcer para que tenha uma segunda temporada, o que não tem às vezes. Um motivo também, a parte do porquê animes de terror dão tão errado, tá ligado ao comercial e ao público. Mas daí afeta praticamente todos os gêneros, menos shounen. Digo, shounens populares. E para não ficar apenas falando sobre público e mercado, vou focar mais nos erros em alguns animes que conseguem acertar. Mas tenha em mente de que editoras, estúdios têm seus preferidos. Em 2010, o fenômeno vampiro foi substituído pelo fenômeno zumbi, por causa da série The Walking Dead. Tudo era zumbi. E nessa mesma época também foi lançado High School of Dead. Era uma época em que eu era mais otaku, e eu lembro das pessoas falando como esse anime era perfeito, incrível, um enredo inovador, personagens femininas fortes, que ele era bem melhor do que The Walking Dead, lembrando que era o começo, então ainda era bom. E esse era o anime de terror perfeito de acordo com muita gente dessa época. O primeiro episódio, ele é bom, mas depois dali é só pra trás. Um exemplo é que ninguém se lembrava de nada sobre a motivação dos personagens. Ninguém se importava, na verdade. Sempre falavam apenas o óbvio, mas não tinha nenhum motivo para eles quererem sobreviver, não tinha nada. Mas todo mundo sempre lembrava daquela mesma cena do cara usando os peitos da garota como suporte para a arma e ela gemendo loucamente enquanto ele atirava em zumbis. Os personagens são completamente genéricos, se resumem em a gostosa mulher ruim, a gostosa de óculos, a gostosa milf, a gostosa waifu e a loli. O enredo era fraco e ele dava motivações completamente banais para seus personagens, mas forçava um pouco para parecer importante e também forçava uma urgência. O anime tentava ser sério e maduro, mas no final era apenas uma grande fantasia sexual masculina, com zumbis. E isso foi considerado um dos melhores animes de terror por muito tempo. Até hoje tem muitas viúvos desse anime. Só que daí, alguns anos depois, foi lançado Gakugurashi, que tem também um enredo focado em um terror colegial com zumbis. E diferente de High School of Dead, esse traz um olhar muito diferente e especial de todo esse contexto. O foco nunca é o apocalipse zumbi, e sim suas personagens, e como elas estão lidando com toda essa situação e como essa situação está afetando elas. Quem já viu sabe o quão cruel é a posição da personagem principal. Ela tá vendo o caos cercando ela e a sufocando. Ela tá perdendo tudo e todos e não pode fazer nada. Ela é um ser inocente que tá sendo destruído aos poucos. Quando um personagem some por 5 minutos de cena, você já entra em pânico, você já começa a se questionar, cadê o tal personagem? Por que ela não tá aqui? Meu Deus, ela morreu? Você fica nervoso apenas por aquelas personagens existirem naquele contexto. A mesma coisa acontece com Madoka Mágica. Em ambos os animes, o primeiro capítulo tá te manipulando para você acreditar que alguma coisa fofa, cheia de esperanças e sonhos. Madoka Mágica se vende como um anime de garotas mágicas, assim como Sailor Moon e Sakura. Já Gakugurashi se vende como um anime de cotidiano, como Lucky Star e Keion. O charme desses dois é que ele quebra por completo essa trama. Ele pega tudo que você está acostumado e subverte de uma forma terrível, e você só consegue entrar em desespero vendo tudo aquilo. Um detalhe muito legal que acontece em ambos é que conforme a personagem principal vai perdendo a sua sanidade ou esperança, a paleta vai ficando mais sombria. É tão delicado
e geralmente não tem nenhuma cena gráfica, mas você fica tenso, diferente de High School of Dead, que você tem cenas gráficas, mas você nunca sente realmente medo por ninguém ali, e não se importa, na verdade. Histórias mais curtas, como Yamishibai e Junji Ito, geralmente não precisa desenvolver tanto seus personagens, pois o terror vem de outra forma. Mas em histórias mais longas, desenvolver um personagem é muito importante e não apenas deixar uma coisa genérica, pois você não vai sentir nada por ele. Ele vai ser apenas descartável. Evangelion, Monster, Perfect Blue são bons exemplos também. Claro, eles não são igual Madoka e Gakugurashi, que são um terror fofo, mas o terror vem por causa dos seus personagens. Vem do psicológico deles que está sendo completamente destruído aos poucos. Toda a pressão que eles estão vivendo. Em muitos momentos você não sabe o que é real, você não sabe o que é mentira, você apenas se sente tão perdido quanto eles. Desenvolver um personagem parece essencial. Mas por que eu vou fazer isso se no meu anime eu quero matar 6 personagens só nesse capítulo e no próximo vão ser 7? Muitas vezes usam o grotesco e a violência para disfarçar o enredo que não tem. Só que tem alguns animes que adoram matar seus personagens, como Devilman, Higurashi, Parasite, Hellsing, mas a diferença é que eles sabem fazer isso da forma correta. O grotesco e a violência fazem parte desses enredos, mas eles se encaixam de uma forma harmônica. Eles não estão lá apenas para chocar, eles estão lá como uma consequência de alguma coisa que você está vendo desde o começo. Um bom exemplo é a morte dos pais do Akira, em Devilman. A gente não sabe nada sobre eles, mas quando eles morrem, você sente a dor do Akira, e por isso choca tanto essa cena. Higurashi também entra como um terror fofo, e sim, ele tem pequenos erros na hora de adaptar o jogo para o anime, mas isso é normal. Ele ainda consegue ser muito bom na sua proposta, que é ser fofo e ao mesmo tempo grotesco, só que nunca perdendo seu enredo. É muito difícil você conseguir transmitir a atmosfera de um jogo para um anime. E assim a gente volta para a animação do Junji Ito em 2018. Quando você vê a animação de 2018, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: nossa, isso ficava muito melhor no mangá. É um erro semelhante com o de Higurashi? Sim, só que é bem mais grave. Eu vou usar o anime de Yamishibai como exemplo porque, como eu disse, a fórmula do Yamishibai é muito semelhante com o Junji Ito. A primeira temporada de Yamishibai é sempre a mesma coisa. Você sabe exatamente o que vai acontecer, mas você ainda fica com medo. E Yamishibai sabe criar uma atmosfera. E o mais importante é a animação que foi escolhida. Se Yamishibai fosse uma animação convencional, provavelmente seria ruim. Mas ele te causa desconforto desde o primeiro momento. Talvez você não fique com medo vendo, mas sempre que você procura uma imagem, principalmente quando é seu primeiro contato, quando você vê aquelas imagens, você sente um sentimento negativo. Você já se sente tenso com essa obra sem nem saber o que é. O estilo da animação, a voz do narrador, as músicas, as criaturas que se movem nas sombras, até a paleta de cor que vai se adaptando em cada episódio para aquela situação. É tudo muito bem pensado para te deixar completamente desconfortável. Eu já falei do porquê Yamishibai dá certo, mesmo não desenvolvendo seus personagens, e Junji Ito também faz a mesma coisa. Quando você tem uma situação cotidiana e uma história curta, você não precisa criar toda uma conexão com aquele personagem. É bem mais fácil, você consegue se colocar naquele lugar. Mas então você tem Yamishibai que você pensa, ok, tem alguma coisa errada aqui, pois você sente o incômodo desde o primeiro momento, você sabe que alguma coisa terrível vai acontecer. E você tem o anime de 2018 do Junji Ito, e o sentimento é, ok, tá faltando alguma coisa aqui. Yamishibai pode ser uma animação simples e com um orçamento baixo, mas ele tem muito mais vida do que essa animação de 2018. Porém, quando eu vejo cenas da animação de Uzumaki, que foi adiada de novo, é possível sentir a estranheza do Junji Ito. Eu consigo sentir um desconforto quando vejo isso e acho bem mais interessante. Eu acho que essa nova animação daria muito certo se tivessem buscado alguma coisa diferente, um estilo próprio que ajudasse a criar essa estranheza. Uma coisa que eu reparei é que nas últimas imagens que lançaram, mudaram um pouco a paleta de cor. E o episódio da Tomie, que foi um dos primeiros anunciados, eu reparei que ele é exatamente igual o estilo da animação de 2018. Então, provavelmente, ele não foi usado em 2018 e deve ter sido reciclado para essa animação de agora. O que foi bastante para me deixar bem nervosa, pois talvez seja apenas uma grande reciclagem do que não quiseram fazer em 2018. Mas mudaram um pouco a paleta de cor, o que já é um ponto positivo. Ok, resumo do meu caso. Muita gente acha que para um anime de terror ser bom,
ele tem que ser completamente gráfico, o que é uma mentira. E uma coisa que seria muito interessante é os estúdios começarem a investir mais em animação diferente, e não esse padrão que sempre fazem, apenas exagerando no sangue. Olhar para Yamishibai é um bom começo. Ele é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado e consegue causar uma estranheza tão grande. Você pegar situações fofas e distorcer elas. Você pegar personagens bons e trabalhar em cima deles e fazer o caos consumir eles. Mas no final, a única coisa que importa é que Blood Sea foi um erro. Mas é isso. Ah, e olha só, você chegou até aqui. Então, eu acabei de abrir para membros no canal. Ainda tô trabalhando neles e fazendo ficar bonito e legal. Mas se você quiser participar, você terá um pouco mais no meu coração. Você já tem uma parte por estar aqui. Mas é isso. Até!